Seção 4. Dos vereadores. Artigo 74. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 75. O vereador não pode: inciso 1. Desde a expedição do diploma, a afirmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível, ad nutum nas entidades indicadas na alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse, a ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível, ad nutum nas entidades indicadas no inciso 1, alínea A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 76. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir proibição estabelecida no artigo anterior. Inciso 2. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara. Inciso 3. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 4. Quando decretar a Justiça Eleitoral. Inciso 5. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 6. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 7. Que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Inciso 8. Que fixar residência fora do município. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador ou a percepção de vantagem indevida. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 5, 6, 7 e 8, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria de 2/3 de seus membros, por provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Câmara. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 2, 3 e 4, a perda será declarada pela mesa diretora da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara. Parágrafo 4º. Quanto ao processo de julgamento dos casos previstos neste artigo, aplica-se o disposto no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 77. Não perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Investido em cargo de secretário municipal, administrador regional, assessor e a serviço ou em missão de representação da Câmara, desde que se afaste do exercício da vereança. Inciso 2. Licenciado para tratamento de saúde e sem remuneração, para tratar de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado neste artigo, ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Se ocorrer a vaga e não houver suplente, far-se a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Seção 5. Das comissões. Artigo 78. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa diretora e na de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou de blocos parlamentares representados na Câmara. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Discutir e votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Inciso 2. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. Inciso 3. Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas. Inciso 4. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5. Apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do município. Inciso 6. Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos municipais nele investidos. Inciso 7. Haverá, obrigatoriamente na Câmara Municipal, uma comissão permanente de defesa dos direitos da mulher. Parágrafo 3º.
As comissões parlamentares de inquérito (CPIs), observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Seção 6. Do Processo Legislativo. Artigo 79. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1. Emenda à Lei Orgânica. Inciso 2. Lei Complementar. Inciso 3. Lei Ordinária. Inciso 4. Resolução. Inciso 5. Decreto Legislativo. Artigo 80. A Lei Orgânica pode ser emendada por proposta. Inciso 1. De no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 2. Do Prefeito. Inciso 3. De no mínimo 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica com o respectivo número de ordem será promulgada pela Mesa da Câmara. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. Na discussão de proposta popular de emenda é assegurada a sua defesa em comissão e em plenário por um dos signatários. Parágrafo 5º. A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de emergência, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Artigo 81. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo único. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação da lei ordinária. Artigo 82. Consideram-se de lei complementar, dentre outras matérias previstas nesta lei orgânica: inciso 1. O plano diretor. Inciso 2. Código tributário. Inciso 3. O Código de Obras. Inciso 4. Código de Posturas. Inciso 5. O Estatuto dos Servidores Públicos. Inciso 6. O regime jurídico único dos servidores públicos e os respectivos planos de carreira. Inciso 7. A organização administrativa. Inciso 8. A criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego público. Inciso 9. O plano de previdência e assistência ao servidor público municipal e sua respectiva contribuição financeira. Inciso 10. A lei de parcelamento, ocupação e uso do solo. Inciso 11. A instituição da Guarda Municipal. Artigo 83. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1 da mesa diretora da Câmara, formalizada por projeto de resolução. A. O regimento interno. B. A organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego, o regime jurídico de seus servidores e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. A abertura de créditos adicionais, mediante anulação total ou parcial de dotação orçamentária da Câmara. D. Autorização para o prefeito ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado. E. Mudança temporária ou definitiva de sua sede. Inciso 2. Do prefeito. A. A criação, transformação ou extinção de cargo, função ou emprego público. O regime jurídico único dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. E a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. O quadro de empregos das empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. C. A criação, estruturação e extinção de órgão ou entidades da administração pública. D. O plano plurianual. E. As diretrizes orçamentárias. F. O orçamento anual. Artigo 84. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa, previstas nesta lei orgânica, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.
Parágrafo único. Na discussão do projeto de iniciativa popular, será observado o disposto no artigo 80, parágrafo 4º. Artigo 85. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 129, parágrafo 2º. Inciso 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 86. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da Câmara, nem se aplica a projetos de alteração da Lei Orgânica de Codificação, de Estatuto dos Servidores Públicos e de Organização Administrativa. Artigo 87. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao prefeito que no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. Inciso 1. Se aquecer, sancioná-la-á. Inciso 2. Se a considerar no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito decorrido o prazo importa em sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Câmara, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 3º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições até votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º. Se nos casos dos parágrafo 1º e 6º a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo prefeito, o presidente da Câmara a promulgará e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-prefeito fazê-lo. Artigo 88. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta da maioria dos membros da Câmara ou de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Seção 6. Da fiscalização e dos controles. Artigo 89. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Parágrafo 1º. Prestará contas à pessoa física ou jurídica que: Inciso 1. Utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor público ou pelos quais responda o município ou entidade da administração indireta. Inciso 2. Assumir, em nome do município ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal designará bimestralmente um vereador de cada partido, para verificar os documentos e atos que deram origem no resumo da execução orçamentária de que trata os artigos 121 e 128 da LOMB, podendo para tanto: Inciso 1. Solicitar à Secretaria da Fazenda do município a apresentação dos documentos no prazo de 48 horas. Inciso 2. Consultar especialistas e auditores para acompanhar o trabalho da comissão e oferecer parecer técnico sobre o assunto. Parágrafo 3º. Em caso de ser constatadas algumas irregularidades, a comissão deverá encaminhar relatório detalhado sobre o assunto ao prefeito e à Câmara, para que sejam tomadas as providências cabíveis de conformidade com a LOMB. Artigo 90. O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 91. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução de programas de governo e orçamentos. Inciso 2.
comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, e de aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias e o de seus direitos e haveres. Inciso 4. Exercer o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 92. Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público. Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Câmara, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Artigo 93. As contas do prefeito, relativas à gestão financeira do exercício anterior, serão julgadas pela Câmara, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, cujo prazo de emissão é de 365 dias, nos termos do artigo 180 da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. O parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. As contas do município ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 3º. No primeiro e no último ano de mandato do prefeito, o município enviará ao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. Artigo 94. Anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, o prefeito encaminhará à Câmara relatório do Estado em que se encontram os assuntos e as atividades municipais. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Subseção 1. Disposições Gerais. Artigo 95. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos secretários municipais. Artigo 96. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, em pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, para mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará para mandato correspondente à do vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. A posse do prefeito e do vice-prefeito ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, quando se prestará o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, respeitar as constituições do Estado e da República, observar as leis, exercer com lealdade, dignidade e probidade o meu cargo e promover o bem-estar do povo betinense. Parágrafo 3º. No ato da posse e ao término do mandato, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores farão declaração pública de seus bens, em cartório de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 4º. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 48, incisos 2, 3, 4 e 5. Artigo 97. O vice-prefeito substituirá o prefeito no caso de impedimento e sucedê-lo-á, no caso de vaga. Parágrafo único. O vice-prefeito auxiliará o prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 98. No caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou no de vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do governo o presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Vagando os cargos de prefeito e de vice-prefeito, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos de mandato governamental, a eleição, para ambos os cargos, será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara na forma de lei complementar. Parágrafo 3º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 99. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 100. O prefeito e o vice-prefeito residirão no município. Parágrafo único. O prefeito não poderá ausentar-se do município, o vice-prefeito do Estado, por mais de 15 dias consecutivos, e ambos, do país, por qualquer tempo, sem autorização da Câmara sob pena de perder o cargo. Subseção 2. Das atribuições do prefeito municipal.
Artigo 101. Compete privativamente ao prefeito. Inciso 1. Nomear e exonerar o secretário municipal. Inciso 2. Exercer, com auxílio dos secretários municipais, a direção superior do Poder Executivo. Inciso 3. Prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo, observado o disposto nesta lei orgânica. Inciso 4. Prover os cargos de direção ou administração superior de autarquia e fundação pública. Inciso 5. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 6. Fundamentar o projeto de lei que remeter à Câmara. Inciso 7. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos. Inciso 8. Vetar proposição de lei. Inciso 9. Remeter mensagem e planos de governo à Câmara, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo a situação do município. Inciso 10. Enviar à Câmara a proposta de plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento. Inciso 11. Prestar, anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa ordinária, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 12. Extinguir cargo desnecessário, desde que vago ou ocupado por servidor público não estável na forma da lei. Inciso 13. Celebrar convênio, ajuste e contrato de interesse municipal. Inciso 14. Contrair empréstimo externo ou interno, e fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza mediante prévia autorização da Câmara, observados os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição da República. Inciso 15. Dispor na forma da lei sobre a organização e atividade do Poder Executivo. Inciso 16. Convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência e interesse público relevante. Parágrafo único. O prefeito remeterá à Câmara até o dia 15 de cada mês os recursos correspondentes à dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo, devendo suplementá-la se necessário. Subseção 3. Da responsabilidade do prefeito municipal. Artigo 102. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Parágrafo único. Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de Justiça. Artigo 103. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara e sancionadas com a perda do mandato. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Inciso 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Inciso 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Inciso 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Inciso 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Inciso 7. Praticar ato administrativo contra expressa disposições de lei, ou omitir-se na prática daquele por ela exigido. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. Inciso 9. Ausentar-se do município, por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica, ou afastar-se do exercício do cargo, sem autorização da Câmara. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Parágrafo único. O regimento interno da Câmara disporá sobre o processo de julgamento do prefeito. Artigo 104. O prefeito não pode, na vigência de seu mandato, ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções. Artigo 105. Extingue-se o mandato do prefeito e, assim, deve ser declarado pelo presidente da Câmara quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, suspensão ou perda dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo. Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inscrição em ata. Seção 2. Do secretário municipal. Artigo 106. O secretário municipal será escolhido dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos.
Parágrafo único. O vereador que durante o exercício do seu mandato for investido no cargo de secretário municipal não poderá manter assessores remunerados pela Câmara Municipal, enquanto estiver afastado do exercício da vereança. Artigo 107. Compete ao secretário municipal, além de outras atribuições conferidas em lei. Inciso 1. Orientar, coordenar e supervisionar os órgãos que lhe estão subordinados. Inciso 2. Referendar ato e decreto do prefeito. Inciso 3. Expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento. Inciso 4. Apresentar ao prefeito o relatório anual de sua gestão. Inciso 5. Comparecer à Câmara nos casos e para fins indicados nesta lei orgânica. Inciso 6. Praticar os atos inerentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Artigo 108. Ao secretário municipal nomeado livremente, se aplica o disposto no artigo 96, parágrafo 3º. Seção 3. Da Procuradoria do Município. Artigo 109. A Procuradoria do Município, diretamente subordinada ao prefeito municipal, incumbe-se da representação judicial e extrajudicial do município, das atividades de consultoria e do assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Compete ainda à Procuradoria a execução da dívida ativa de natureza tributária. Parágrafo 2º. A Procuradoria do Município tem por chefe o Procurador-Geral, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada. Artigo 110. Haverá na Procuradoria do Município um serviço de assistência judiciária na forma da lei. Parágrafo único. O chefe do Serviço de Assistência Judiciária será de livre nomeação e exoneração pelo prefeito dentre advogados. Seção 4. Da Guarda Municipal. Artigo 111. O município poderá instituir, mediante lei complementar, guarda municipal com função específica de proteger seus bens, serviços e instalações. Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, a Guarda Municipal atuará em conjunto com a Defesa Civil. Artigo 112. Na Lei de Instituição da Guarda Municipal, serão estabelecidos a sua estrutura e os seus efetivos. Título 5. Das Finanças Públicas. Capítulo 1. Da Tributação. Seção 1. Dos Tributos. Artigo 113. Ao município compete instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 114. O município pode instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Artigo 115. São da competência do município os impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou a cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos em lei complementar federal. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, na forma da lei, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens de imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. As alíquotas dos impostos previstos nos incisos 3 e 4 obedecerão aos limites fixados em lei complementar federal. Artigo 116. Ao município é vedado:
sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte e do disposto no artigo 150 da Constituição da República e na legislação complementar específica, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Artigo 117. A isenção do tributo, bem como qualquer remissão ou anistia em matéria tributária ou previdenciária de competência do município, só podem ser concedidas por meio de leis específicas, de iniciativa do Poder Executivo. Seção 2. Da participação do município em receitas tributárias federais e estaduais. Artigo 118. Em relação aos impostos de competência da União, pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título por ele, suas autarquias e fundações públicas. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados. Artigo 119. Em relação aos impostos de competência do Estado, pertencem ao município. Inciso 1. 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 2. 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Artigo 120. Cabe, ainda, ao município. Inciso 1. A respectiva cota no Fundo de Participação dos Municípios, como disposto no artigo 159, inciso 1, a linha B, da Constituição da República. Inciso 2. A respectiva cota do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, como disposto no artigo 159, parágrafo 3º da Constituição da República. Inciso 3. A respectiva cota do produto do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários, como disposto no artigo 153, parágrafo 5º, inciso 2, da Constituição da República. Artigo 121. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Capítulo 2. Do Orçamento. Artigo 122. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1. O Plano Plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. O Orçamento Anual. Artigo 123. A lei que instituir o Plano Plurianual de Ação Governamental compatível com o Plano Diretor estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada. Artigo 124. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 125. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta do município, bem como os fundos e fundações mantidos pelo município. Parágrafo único. Integrará a lei orçamentária demonstrativo específico com detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo de: inciso 1. Objetivos e metas. Inciso 2. Fonte de recursos. Inciso 3. Natureza da despesa. Inciso 4. Órgão ou entidade responsável pela realização da despesa. Inciso 5. Órgão ou entidade beneficiários. Inciso 6. Identificação, de forma regionalizada, dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Artigo 126. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Artigo 127.
A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente e de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo único. Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário. Artigo 128. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 129. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Câmara, cabendo à comissão permanente própria. Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão permanente, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou a projeto que o modifique, somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida, ou. Inciso 3. Sejam relacionadas: A. Com a correção de erro ou omissão. B. Com os dispositivos do projeto de lei. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 4º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão permanente da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 5º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara, nos termos da lei complementar específica. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos de lei mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 130. São vedados: Inciso 1. O início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2. A realização de despesa ou a assunção de obrigação direta que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvada a autorizada mediante crédito suplementar ou especial com finalidade precisa, aprovada pela Câmara por maioria de seus membros. Inciso 4. A vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, determinado pelo artigo 151, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 124. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de crédito ilimitado. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação pública ou fundo. Inciso 9. A instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que tenham sido autorizados, salvo se o ato de autorização foi promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.
Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida ad in referendum da Câmara por resolução, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública. Artigo 131. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara, ser-lhe-ão entregues até o dia 15 de cada mês. Artigo 132. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ao aumento de remuneração, a criação de cargos ou autorização de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 133. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão, no orçamento municipal, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizado seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício subsequente. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhidas as importâncias respectivas à repartição competente, para atender ao disposto no artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição da República. Título 6. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 134. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo 2. Da Saúde. Artigo 135. A saúde é direito de todos e dever do município, assegurada mediante políticas econômicas, sociais, ambientais e outras, que visem a prevenção e a eliminação do risco de doença e outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. O direito à saúde implica a garantia de: inciso 1. Condições dignas de trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, lazer e saneamento básico. Inciso 2. Participação da sociedade civil, por intermédio de entidades representativas, na elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle das atividades com impacto sobre a saúde. Inciso 3. Acesso às informações de interesse para a saúde e dever do poder público de manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre medidas de prevenção e controle de doenças. Inciso 4. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Inciso 5. Acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde. Inciso 6. Dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde. Inciso 7. Opção quanto ao número de filhos. Artigo 136. As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle na forma da lei. Artigo 137. As ações e serviços públicos de saúde integram o Sistema Único de Saúde, que se organiza no município, de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Comando político-administrativo único das ações ao nível de órgão central do sistema, articulado aos níveis estadual e federal, formando uma rede regionalizada e hierarquizada. Inciso 2. Participação da sociedade civil. Inciso 3. Integralidade da atenção à saúde, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos e de recuperação individuais e coletivos, exigidos para cada caso e em todos os níveis de complexidade do sistema adequado às realidades epidemiológicas. Inciso 4. Integração, em nível executivo, das ações originárias do Sistema Único de Saúde com as demais ações setoriais do município. Inciso 5. Proibição de cobrança do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, salvo na hipótese de opção por acomodações diferenciadas. Inciso 6. Regionalização dos serviços e ações, de acordo com critérios de contingente populacional e demanda.
Inciso 7. Desenvolvimento dos recursos humanos e científico-tecnológicos dos sistemas adequados às necessidades da população. Artigo 138. Compete ao município no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições previstas na legislação federal. Inciso 1. A elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, em consonância com os planos estadual e federal e com a realidade epidemiológica. Inciso 2. A direção, gestão, controle e avaliação das ações de saúde ao nível municipal. Inciso 3. A administração do Fundo Municipal de Saúde e a elaboração de proposta orçamentária. Inciso 4. O controle da produção ou extração, armazenamento, transporte e distribuição de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que possam apresentar riscos à saúde da população. Inciso 5. O planejamento e execução das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, incluindo os relativos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, em articulação com os demais órgãos e entidades governamentais. Inciso 6. O oferecimento aos cidadãos, por meio de equipes multiprofissionais e de recursos de apoio, de todas as formas de assistências e tratamento necessárias e adequadas, incluindo práticas alternativas reconhecidas. Inciso 7. A promoção gratuita e prioritária de cirurgia interruptiva de gravidez, nos casos permitidos por lei, pelas unidades do Sistema Público de Saúde. Inciso 8. A normatização complementar e a padronização dos procedimentos relativos à saúde, por meio de Código Sanitário Municipal. Inciso 9. A formulação e implementação de política de recursos humanos na esfera municipal. Inciso 10. O controle dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Inciso 11. A instalação de estabelecimento de assistência médica de emergência. Artigo 139. O município poderá contratar a rede privada quando houver insuficiência de serviços públicos para assegurar a plena cobertura assistencial à população, segundo as normas do direito público. Parágrafo 1º. A rede privada contratada submete-se ao controle da observância das normas técnicas estabelecidas pelo município e integra o Sistema Único de Saúde ao nível municipal. Parágrafo 2º. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão prioridade para a contratação. Parágrafo 3º. É assegurado, à administração do Sistema Único de Saúde, o direito de intervir na execução do contrato de prestação de serviços, quando ocorrer infração de normas contratuais e regulamentares, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Parágrafo 4º. Caso a intervenção não restabeleça a normalidade da prestação de atendimento à saúde da população, poderá o Poder Executivo promover a desapropriação da unidade ou rede prestadora de serviços. Artigo 140. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do município, será financiado com recursos do orçamento fiscal e dos orçamentos da Seguridade Social da União e do Estado, além de outras fontes, os quais constituirão o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subsídios, bem como a concessão de prazos ou juros privilegiados às entidades privadas com fins lucrativos.